Fala, fiel torcida! Aqui quem fala é a sua voz nas arquibancadas, sempre pronta para trazer tudo o que rola no Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje, temos uma bomba que estourou nos bastidores e que não vai deixar ninguém indiferente. O ex-goleiro e atual técnico do Bahia, Rogério Ceni, soltou o verbo e detonou o nosso timão. As redes sociais pegaram fogo com suas declarações, e a torcida corintiana não tardou a reagir. Para quem não sabe, Rogério Ceni é um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro, conhecido por sua trajetória brilhante como goleiro e por sua habilidade como técnico. Ele sempre foi um jogador que não se esquivou de polêmicas e agora, como treinador, parece ter decidido alfinetar o Corinthians em um momento de fragilidade. O Timão, que já foi sinônimo de garra e determinação, tem enfrentado dificuldades em suas últimas partidas, e isso não passou despercebido por Ceni. Mas o que exatamente ele disse? Em uma coletiva de imprensa, Ceni fez críticas duras ao estilo de jogo do Corinthians, questionando a falta de intensidade e a ausência de uma identidade clara em campo. Ele insinuou que o Timão está mais preocupado em evitar derrotas do que em buscar vitórias, o que, segundo ele, é fundamental para qualquer grande clube. As palavras de Ceni, que não estão apenas recheadas de críticas, mas também de uma certa ironia, reverberaram na torcida. O que se viu a seguir foi uma avalanche de reações, comentários e provocações. As redes sociais foram tomadas por uma mistura de indignação e ressentimento. Muitos torcedores se sentiram ofendidos com as declarações de alguém que, embora respeitado, não é parte da nossa história gloriosa. Afinal, quem ele pensa que é para falar do Corinthians desse jeito? O que será que motivou Ceni a abrir essa caixa de Pandora? E, mais importante ainda, como o elenco e a comissão técnica do Timão vão reagir a essa provocação? Neste início de análise, é fundamental entender que o Corinthians, neste momento, enfrenta um período delicado em sua trajetória. O time é conhecido por sua garra e determinação, mas as últimas atuações não têm refletido esse espírito. O torcedor, acostumado a ver sua equipe lutar até o fim, agora se depara com jogos mornos, onde a vontade parece ter desaparecido. A crítica de Ceni, portanto, não cai em ouvidos surdos. Ela ecoa tanto na arquibancada quanto nos vestiários, e pode, sim, gerar consequências significativas. Ao longo deste vídeo, vamos explorar profundamente as implicações dessas declarações. Vamos discutir a análise tática que Ceni fez, como isso reflete em nosso desempenho e o que isso significa para nosso futuro. Também vamos falar sobre o mercado da bola, as possíveis repercussões nas negociações e como a imagem do Corinthians está sendo afetada nacionalmente. Iremos, ainda, relembrar a relação entre Ceni e o Corinthians, sempre marcada por rivalidades históricas e embates memoráveis. Por fim, é claro, queremos saber sua opinião. O que você, torcedor fiel, acha dessas declarações? Estamos vivendo um momento de crise? O que podemos fazer para reverter essa situação? Deixe seu comentário, porque a sua voz é super importante para nós. Então, aperta o like, se inscreve no canal e vem comigo que o papo é quente. Agora vamos nos aprofundar na análise tática das críticas de Rogério Ceni. Ele não hesitou em apontar a falta de intensidade do Corinthians, afirmando que o time parece apático em campo, como se estivesse jogando apenas para cumprir tabela. Essa afirmação não é apenas uma crítica vazia, é um reflexo da realidade que muitos torcedores já perceberam nas últimas partidas. Ceni destacou que o Timão não está se impondo em campo, e isso é alarmante. O futebol é um esporte onde a intensidade e a vontade de vencer são fundamentais. Um time que não demonstra garra em campo não apenas desagrada sua torcida, mas também se torna previsível para os adversários. Essa situação nos leva a questionar: o que está acontecendo na cabeça dos jogadores? Será que a pressão, a cobrança e as expectativas estão afetando o desempenho? Um exemplo claro da crítica de Ceni pode ser visto na última partida, onde o Corinthians teve dificuldades em criar jogadas e se viu dominado pelo adversário. O esquema tático, que muitas vezes se mostrou eficaz, parece estar sendo mal aplicado. As críticas de Ceni tocam em pontos-chave: a falta de movimentação sem a bola, a dificuldade em criar jogadas e a ausência de um líder em campo que possa guiar o time em momentos críticos. Isso nos leva a perguntar: quem será o responsável por trazer essa intensidade de volta ao Corinthians? É fácil perceber como essa falta de conexão pode impactar o moral da equipe. Jogadores que estão acostumados a vencer podem se sentir perdidos quando as coisas não estão indo bem. E isso é algo que Ceni sabe muito bem, já que ele mesmo foi um jogador que viveu altos e baixos em sua carreira. Ele entende que a confiança é um elemento vital para o sucesso, e a crítica pode ser um catalisador para a mudança.
Contudo, se não for bem administrada, pode gerar um efeito oposto. Além disso, a pressão da torcida é um aspecto que não podemos ignorar. O Corinthians é conhecido por sua fiel, que não hesita em cobrar quando as coisas não vão bem. Essa cobrança pode ser um combustível para a mudança, mas também pode se transformar em uma pressão insuportável. A pergunta que fica é: como o elenco vai lidar com isso? Será que a crítica de Ceni será um ponto de virada ou apenas mais um motivo para um clima tenso dentro do Corinthians? E a torcida, como está reagindo a tudo isso? O que você, fiel, acha das críticas de Ceni? Elas são válidas ou apenas um ataque desnecessário? Vamos discutir! Deixe seu comentário e não esqueça de dar aquele like maroto. Agora, antes de seguir, me conta, você concorda que precisamos de uma mudança tática urgente? O que você acha que deve ser feito para reverter essa situação? No mercado da bola, as declarações de Rogério Ceni podem ter um impacto considerável na imagem do Corinthians. A percepção externa sobre o timão é crucial, especialmente em um momento delicado como o atual. Quando um técnico renomado critica um rival, isso ecoa nas negociações e na forma como jogadores e empresários veem o clube. Para entender melhor, vamos dividir essa análise em seções. Primeiro, a imagem do Corinthians. Nos últimos anos, o clube tem enfrentado dificuldades em campo, e as críticas de Ceni podem reforçar a ideia de que o timão não apresenta um futebol atrativo. Isso pode fazer com que jogadores em potencial pensem duas vezes antes de se juntar ao alvinegro. A pergunta que fica é: será que os talentos que o Corinthians deseja vão preferir clubes que estão em ascensão, com projetos mais sólidos e um futebol mais vibrante? Em segundo lugar, temos as negociações em andamento. O clima interno é fundamental para atrair novos atletas. Se as críticas de Ceni se espalharem, isso pode criar um efeito dominó. Jogadores que estão sendo sondados podem recuar, temendo um ambiente desfavorável. O futebol é um esporte que vive de confiança, e a falta dela pode gerar um ciclo vicioso, onde cada nova crítica piora ainda mais a situação. Além disso, não podemos esquecer das repercussões financeiras. O Corinthians tem uma torcida apaixonada, que lota estádios e gera receita. No entanto, a insatisfação da fiel pode levar a uma queda nas vendas de ingressos, camisetas e produtos oficiais. Isso significa menos dinheiro para investir em reforços e infraestrutura. A pressão para reverter essa situação é intensa, e as palavras de Ceni podem ser o empurrão que faltava para a diretoria agir. Por outro lado, essa crítica também pode servir como um alerta. Se a diretoria e a comissão técnica entenderem que a imagem do clube está em jogo, podem se mobilizar para mudar a narrativa. A contratação de novos jogadores pode ser uma resposta a essa pressão, trazendo nomes que possam reverter a percepção negativa e trazer esperança à torcida. Ainda temos que considerar a concorrência. A Série A está mais competitiva do que nunca, com novos times se destacando e atraindo talentos. O Corinthians, um gigante do futebol brasileiro, precisa urgentemente reverter essa imagem negativa. Se não houver uma resposta pronta e eficaz, o clube pode ver oportunidades de contratações escaparem entre os dedos. Então, torcedor, como você vê essa relação entre a crítica e o mercado da bola? Você acha que as palavras de Ceni poderão impactar a chegada de novos jogadores? O que precisamos fazer para mudar essa situação? Deixe seu recado nos comentários e não esqueça de dar um like. É hora de mostrarmos nossa força como torcida. Contemplando as rivalidades históricas, a relação entre Rogério Ceni e o Corinthians sempre foi marcada por momentos de tensão e, por que não, por polêmicas. Desde os tempos em que defendia as cores do São Paulo, Ceni teve diversas oportunidades de confrontar o Timão, em jogos que ficaram na memória de todos os torcedores. O clima sempre foi eletrizante, e as emoções à flor da pele. Ceni, com sua postura de líder e seu jeito peculiar de se comunicar, sempre soube como provocar. Ele não apenas defendia a meta são paulina, era uma figura que, mesmo em campo, sabia como mexer com os ânimos da torcida adversária. Agora, como técnico do Bahia, ele se posiciona novamente, mas dessa vez como crítico do nosso querido Timão. Essa mudança de papéis é, sem dúvida, um fator que acrescenta ainda mais tempero a essa rivalidade. No passado, as provocações de Ceni em relação ao Corinthians eram sempre bem recebidas por sua torcida. Ele se tornou um ídolo no tricolor, e cada crítica feita ao nosso time era uma forma de se firmar ainda mais no coração são paulino. Mas agora, quando ele se dirige ao Timão, as coisas mudam de figura. A ferida é mais delicada, e o peso das suas palavras pode ter um efeito devastador.
As rivalidades são parte do charme do futebol, mas elas também podem gerar animosidade. E quando um ídolo do futebol, como o Ceni, decide atacar, a resposta da torcida pode ser intensa. O Corinthians, que sempre foi conhecido por sua luta e superação, não pode se permitir levar essas críticas de forma leviana. É hora de se unir, de resgatar a força e a garra que sempre foram marcas do clube. A história entre Ceni e o Timão é repleta de confrontos memoráveis. Lembramos do famoso jogo em que ele, com suas defesas espetaculares, impediu que o Corinthians saísse vitorioso, provocando a ira da Fiel. Aquela partida ficou marcada na memória, e as palavras de Ceni ecoaram nos corações dos torcedores, que não deixaram barato. A rivalidade se intensificou, e cada nova partida entre os dois times trazia um clima de expectativa, como se fosse uma batalha épica. Agora, com Ceni no comando do Bahia, a situação se torna ainda mais interessante. As críticas que ele faz ao Corinthians não são apenas palavras jogadas ao vento, elas reverberam na torcida e nos jogadores. A Fiel, que sempre teve um amor incondicional pelo Timão, se divide entre a indignação e a reflexão. Para muitos, as palavras de Ceni são um chamado à ação. É hora de mostrar que o Corinthians é maior do que qualquer crítica. O que a torcida espera agora é uma reação. O Timão precisa mostrar que é maior do que as palavras de um rival. Afinal, somos conhecidos por nossa resiliência e vontade de vencer. O que está em jogo não são apenas os pontos em uma tabela, mas a honra de um clube que sempre lutou para ser respeitado. Ceni pode ter aberto a caixa de Pandora, mas o que vai sair dela depende de nós, torcedores e do próprio elenco. A rivalidade entre Ceni e o Corinthians não é apenas uma questão de campo, é uma batalha de emoções, de histórias compartilhadas, de um passado que ainda ecoa no presente. E agora, eu quero saber a sua opinião. Como você vê essa rivalidade? Isso afeta você? Como devemos reagir a essas críticas? Deixe seu comentário e não esqueça de curtir. Vamos juntos nessa! Ao analisarmos todos os ângulos dessa situação, fica evidente que as declarações de Rogério Ceni vão muito além de uma simples crítica. Elas expõem a realidade que o Corinthians enfrenta, tanto dentro quanto fora de campo. A crítica à falta de intensidade e à ausência de uma identidade clara no jogo corintiano não é apenas uma provocação, é um alerta que precisa ser ouvido com atenção. As palavras de Ceni ecoam em cada canto da Fiel, e é preciso que todos estejam atentos. As reações da torcida, a postura do elenco e a resposta da diretoria são elementos que, juntos, determinarão o futuro do Corinthians. Estamos em um momento crítico, onde decisões precisam ser tomadas e ações devem ser implementadas. O que o Corinthians pode fazer para reverter essa situação? Quais estratégias a comissão técnica está planejando para mudar a percepção que Ceni trouxe à tona? É hora de agir. O Corinthians sempre foi um clube que se destacou pela força coletiva, e agora, mais do que nunca, precisamos dessa união. A torcida deve se unir e apoiar a equipe, mas também deve cobrar resultados